Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao primeiro painel do 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Quero, uma vez mais, cumprimentar todos os presentes, os professores, autoridades, alunos, cumprimentar também meus colegas de mesa, que já foram devidamente apresentados. À minha direita, o ministro Flávio Dino, à minha esquerda, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Professor... Meu amigo, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, advogado Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, e a professora Maria Lúcia Amaral, e também a professora Estefânia Maria de Queiroz Barbosa. Meus cumprimentos. Bem, o painel de agora, em tudo, dialoga com a palestra que todos nós assistimos do professor Dieter Green, e realmente traz indagações extremamente relevantes, que são justamente aquelas relacionadas aos riscos para o Estado de Direito e para a defesa da democracia. Acho que todos nós escutamos com muita atenção as palavras do professor Dieter Green e as dificuldades que se colocam, muitas vezes, no conflito existente entre democracia e jurisdição constitucional, e o paradoxo mais recente que se coloca também, que é justamente a esperança depositada, muitas vezes, nessas cortes para se socorrer a momentos, como o professor tão bem colocou, de um viés muito destrutivo em relação às instituições por parte de governos eleitos. Então, é justamente nesse contexto que se insere o debate de hoje. Eu tinha preparado algumas palavras que julgo importantes, mas que, em razão do tempo, não farei, sobre o papel também que merece ser analisado das cortes regionais de direitos humanos, também na defesa das democracias, justamente, não somente pela conexão indissociável que existe entre direitos humanos e democracia, mas também pelos resultados que muitas vezes têm sido alcançados através de intervenções pontuais, mas importantes, dessas cortes no âmbito de democracias, muitas vezes em crise. É o caso, no âmbito das Américas, da Nicarágua, que intervenções importantes têm sido feitas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, respaldadas pela garantia coletiva do Conselho Permanente da OEA, e de outras situações que acho que também exige que se coloque essas instituições dentro do radar, quando se analisa momentos de crise e mecanismos de se salvaguardar a permanência das democracias constitucionais. Mas, sem mais delongas, passo a palavra, então, ao ministro Flávio Dino. Minhas saudações a todas as senhoras e os senhores, cumprimento o eminente presidente, juiz Rodrigo, todos os meus colegas de painel, dizer ao Tarcísio que ele está muito bem à esquerda do presidente, que seja algo alvissareiro, promissor, e quero cumprimentar as ilustres professoras, o meu amigo Marcos Vinícius, todas as senhoras e os senhores, cumprimento os organizadores, na pessoa do meu professor e ministro Gilmar Mendes, também do professor Barroso, meu amigo Salomão, professor Blanco, professor Ivan, todas as senhoras e os senhores. Eu vou fazer 5 abordagens sobre riscos à democracia e 3 propostas de reflexão a todos nós que aqui estamos. Os riscos que eu gostaria de situar se encontram no terreno dos deslocamentos ou das deslocações, ou seja, das mudanças que são inerentes à vida e que estão, nesse momento, a gerar impasses bastante agudos em relação ao Estado de Direito e ao sistema democrático. O primeiro deslocamento é o próprio deslocamento da hegemonia mundial. O professor e ministro Gilmar Mendes citou na sua alocução de abertura uma ilustre filósofa comunista alemã, Rosa Luxemburgo. E eu lembro aqui um outro teórico chamado Antônio Gramsci, que dizia que em certos momentos históricos nós estamos em interregnos, ou seja, momentos em que o velho não morreu, o novo não nasceu. E há um complemento a essa frase deveras conhecida, qual seja a de que enquanto se vive esse interregno histórico, se verificam sinais patológicos. Esses sinais patológicos, sobretudo, são as guerras.
Nós vivemos no século XIX a hegemonia da Europa, no século XX a hegemonia da América, sobretudo dos Estados Unidos, claro, e o bloco de países que ele hegemoniza, e vivemos no século XXI um deslocamento dessa hegemonia global, sobretudo para o continente asiático. A questão fundamental daí derivada é que esses países asiáticos não vivenciam paradigmas de organização dos seus sistemas políticos assentados nos cânones da democracia ocidental. Ou seja, é claro que os países asiáticos nunca experimentaram, a bem da verdade, não é de agora, sistemas baseados em multipartidarismo, em eleições, alternância no poder, aquilo que nós consideramos como sendo o paradigma por excelência da democracia dos modernos. Então, o primeiro risco é esse, minha gente. Nós estamos num momento de transição de hegemonia econômica e política que desafia o próprio conceito que nós assentamos como seja aquele derivado das revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII. O segundo risco à democracia e ao Estado de Direito diz respeito mesmo ao paradigma material sobre o qual se assentam os pactos políticos que suportam a democracia representativa. É claro que todos nós sabemos que alguma noção de solidariedade é íncita aos laços intersubjetivos necessários à conformação do Estado constitucional ou do Estado de Direito. Ora, nós vivemos uma era em que o ultraindividualismo, levado à enésima potência, acirra exatamente a competição, a chamada meritocracia, por vezes a romper mesmo os laços de confiança interpessoal, sem os quais não existe a própria ideia de nação. E ao não existir tal categoria, é claro que não se fala em soberania, em Estado de Direito. Então, nós temos solidariedade de um lado e nós temos, por outro, desafio representado por esse plexo de valores derivados do chamado ultra-individualismo. Mesmo o papel das religiões faz com que nós tenhamos uma revisão, porque a religião, ao fenecer como parâmetro de organização da sociedade, gera uma consequência trágica para as democracias, que é o fim do inferno. Ou seja, o fim da ideia de condenação moral eterna leva a que, num certo sentido, o individualismo se encontre desamarrado de certo conjunto ético que derivava, por exemplo, da ideia de punição moral que as religiões traziam. Então, nós temos realmente esse segundo desafio ao Estado de Direito, qual seja o fenecimento de uma certa ética comunitária ou de uma ética da solidariedade, sendo encoberta em larga medida pela ideia ultra-individualista. O terceiro desafio que eu gostaria de pontuar diz respeito ao deslocamento entre praça ou ágora, categoria derivada da democracia dos antigos, para as redes sociais, digitais ou antissociais, como queiram chamar. Ora, quando nós estudamos história, nós criticávamos a ágora dos antigos, porque nós dizíamos que ali havia um defeito ontológico, isto é, a exclusão dos escravos, por exemplo, na Grécia. Ora, o que nós vemos hoje em larga medida? Será que as redes trazem a emancipação, libertação, ou, num certo sentido, pode produzir uma praça tão defeituosa em que o problema não se cuida da exclusão dos escravos, tal qual a ágora antiga, e sim, pelo contrário, a tentativa de transformar todos, em larga medida, em escravos? Escravos do algoritmo, escravos da imposição de gostos, escravos da formação de pensamento, de necessidades, do consumismo exacerbado e do controle de ideias. Nós sabemos que a inteligência artificial constitui um desafio ao Estado de Direito e à democracia, exatamente por esse risco.
Pelo risco, por exemplo, de autonomização da inteligência artificial, que não se dá em termos ficcionais, 2001, uma Odisseia no espaço, mas se dá na medida em que nós reconhecemos que essas redes, essas conformações tecnológicas do processo de formação da consciência social não é isento, não é imune a vieses. Existe uma programação a priorística, que não é neutra. E esses vieses ganham materialidade quando penetram na consciência das pessoas. E aí se autonomizam paradoxalmente. A inteligência artificial se autonomiza quando ela se torna humana, no sentido de que ela passa a instrumentalizar as pessoas naquilo que elas têm de mais singular, que é a formação do seu pensamento. E este é um desafio, portanto, ao Estado de Direito, ao Estado democrático, porque esse viés pode colonizar pessoas, sem controle judicial, sem controle democrático. O que nós experimentamos ontem, eu conversava com o professor Ivan, e sei que ele não concorda com alguma das minhas conclusões, mas o que nós assistimos hoje em larga medida é que essas ferramentas todas vão ganhando capacidade de, inclusive, colocar temperos subjetivos em textos. Hoje, quando nós alimentamos uma determinada ferramenta, que todos sabem o nome, não vou propagandeá-la, é claro que nós conseguimos identificar aquele texto como derivado de uma máquina. Mas se nós alimentarmos essa base de dados de textos nossos, a máquina é capaz de aprender como nós escrevemos. Pode significar a morte dos estagiários, o que é uma revolução, num certo sentido. Mas, por outro lado, imaginemos as consequências disso, porque, evidentemente, pode ser que o nosso ofício, do qual tanto zelamos, seja, em larga medida, substituído até pela capacidade de arbitramentos morais supostamente mais eficientes do que os nossos. Isso não é ficcional, isto é realidade material, tangível, visível, aqui e agora. E esse é um desafio ao Estado Democrático de Direito. Finalmente, concluindo essa parte dos riscos, para caminhar para a conclusão. O quarto risco é a dia de Estado-mercado, a dia de esta muito conhecida, mas a capacidade cada vez maior dos mercados de se autorregular, desafia, obviamente, a soberania estatal de impor o direito, lembrando que, quando eu falo de mercados, não falo de mercados lícitos apenas. Eu estou falando também de mercados ilícitos. Organizações criminosas, por exemplo, que atuam com criptomoedas. Organizações criminosas que se transnacionalizam e, por isso, desafiam, por exemplo, o mundo regulatório que nós conhecemos no mercado financeiro. E isso, obviamente, desafia o Estado de Direito. O quinto e último risco à democracia que eu gostaria de pontuar é que, quando eu e Tarcísio dialogávamos lá atrás no governo da presidenta Dilma, havia uma ideia de que a política era mais ou menos parecida. É aquilo que nós convencionamos chamar de convergência ao centro. Num certo sentido, os políticos brigam por acolá, mas eles são muito parecidos. As matizes são muito suaves. É verdade que há um aparato institucional que disciplina os extremismos. Vimos isso no Brasil, em que o nosso extremista, de estimação de alguns, não meu, foi fortemente disciplinado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo governo, pelos governos estaduais e pelo Congresso, liderados por Rodrigo Maia e Rodrigo Pacheco. Ora, e Davi Alcolumbre. Ora, o que essa lição brasileira pode significar? Que o extremismo, ou populismo, como alguns gostam de chamar, sempre é contrastado fortemente por um sistema institucional que puxa o extremismo ao centro. Mas será que isso não falha? Será que o extremismo não vai, à semelhança da inteligência artificial, ganhar vida própria ao ponto de se naturalizar e passar a ser o paradigma dominante? E isso falo à direita e à esquerda. E, portanto, o quinto perigo que eu identifico é que talvez nós estejamos vivenciando o fim da convergência ao centro.
E o século XXI, até pela dinâmica própria de estruturação do discurso e da formação de corrente de pensamento nas redes sociais, conduz ao fortalecimento do extremismo político. Isso é muito visível no Congresso. Eu fui congressista, sou congressista, fui deputado, hoje senador. E o que se verifica quando lá estou? É que as pessoas não falam entre si. Elas falam para os extremos que as colocaram ali, para as chamadas bolhas. E isso dificulta o processo decisório que imprescinde da formação de consenso. Então, mesmo que haja contenções a posteriori pelo sistema institucional, é claro que nós temos este risco do extremismo. Concluo, presidente Rodrigo, apenas com 3 frases sobre alternativas ou sobre saídas. A primeira delas: é decisivo, é fundamental, é essencial, é primacial que nós consigamos atualizar os processos decisórios do Estado. O Estado sempre esteve atrás da sociedade no que se refere ao tempo da regulação. O problema é que hoje nós estamos muito atrás da sociedade. Vejamos o tema da internet. Quando nós estamos discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o artigo 19 do Marco Civil da internet, novas ferramentas de inteligência artificial se formam por sobre, inclusive, o debate do projeto de lei 2630 na Câmara e no Senado, ao ponto de, antes mesmo de ele ser objeto de deliberação, ele já ser, em larga medida, superado pelos fatos. Sua Excelência, os fatos. Então, o primeiro aspecto, a primeira saída é que, para enfrentar a crise da democracia, porque eu parto da premissa que todos nós a desejamos, todos, sem exceção, estamos aqui porque somos democratas e defendemos o Estado de Direito, defendemos a Constituição, é que nós precisamos de processos decisórios estatais, e aqui me refiro aos 3 poderes do Estado, que sejam capazes de mais ou menos contrastar com a velocidade alucinante dessa fase da revolução científico-tecnológica. A segunda observação é que nós não podemos abrir mão da ideia de regulação, que parece uma ideia a priorística, quase que metafísica, mas que em larga medida é desafiada exatamente pela força normativa dos fatos. E para manter a ideia de regulação, nós temos que nos manter, numa certa medida, vinculados à ética das convicções weberianas. Por exemplo, é lícito a nós vender um rim? É lícito a nós vender uma córnea? Não. Nenhum aqui vai concordar com o mercado de órgãos humanos. Significa dizer que há uma esfera de regulação, uma esfera principiológica indeclinável em relação aos tratos humanos. E por que em relação à inteligência artificial não há tal fronteira? Por que nós não aceitamos contrato entre pessoas com qualquer objeto, mas aceitamos que as máquinas e a inteligência artificial e os algoritmos possam fazer qualquer coisa? Ao ponto de vincular como sinônimos qualquer regulação como sendo censura. Proibir alguém de vender um rim é censura? Não. É disciplinar a liberdade para protegê-la. Do mesmo modo, me parece que certas práticas devem sim ser reguladas na medida do possível, tanto quanto possível. E a última observação diz respeito à atualização dos novos pactos internacionais, e o Rodrigo Mutrovic já apontou aqui a importância das cortes supranacionais, das cortes regionais. Nós vivemos uma fase da hegemonia, do apogeu aparentemente invencível das instituições do pós-guerra europeu. Muito bem, tudo isso se perdeu. As instituições do pós-guerra europeia, da Segunda Grande Guerra, em larga medida perderam a funcionalidade. Aí me refiro, por exemplo, ao próprio sistema ONU. E se nós não formos capazes de dotar esses instrumentos supranacionais de atualidade, é claro que nós não vamos nos defrontar em relação aos grandes problemas do século XXI, porque eles são todos transfronteiriços. Desde o crime organizado, o tema da internet, mudanças climáticas. Nenhum desses desafios à subsistência humana e do Estado Democrático de Direito pode ser enfrentado nos lindes ou nas fronteiras de um único país.
e por isso é uma tarefa estratégica dos democratas do mundo defender novos pactos internacionais. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, ministro Flávio Dino. É extremamente instigante a sua fala e gostaria de passar agora a palavra ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que possa fazer também a sua palestra. Bom, meu bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado para essa mesa, porque, afinal de contas, eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados. E quem sou eu? Um mero engenheiro. Ou seja, o peixe fora d'água. Então, de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo. E quem sou eu aqui nesse evento? Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nosso moderador, professor Rodrigo, também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino. Ficou muito bem à direita, ministro Flávio Dino. Nosso doutor Marcos Vinícius, nossa professora Maria Lúcia Amaral, nossa professora Estefânia Maria. E dizer que é uma alegria, e tenho acostumado ao longo do tempo a viajar ao mundo, conversar com investidores, trazer investimentos para o Brasil, vender Brasil, trazer investimentos que no final das contas vão fazer a diferença, e a gente sempre perpassa pelos riscos. E antigamente os riscos eram os riscos trabalhistas, os riscos de câmbio, e de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. Aliás, falar de Estado Democrático de Direito, eu tento estudar isso, e é uma coisa tão vaga, tão largamente utilizada nos nossos dias, pouco compreendida, de difusa conceituação em face das múltiplas facetas. Até mesmo porque a gente vive no Estado contemporâneo, onde o poder público acaba estando presente em praticamente todas as relações humanas, fazendo com que essa expressão acabe ganhando dimensões quase ilimitadas. Tão importante que está esculpido no artigo 1º da Constituição Federal. A Constituição fala explicitamente no Estado Democrático de Direito. E aí a gente pode fazer uma análise histórica, começando na dicotomia entre direito natural e direito positivo, e a gente fica se perguntando, quem limita o quê? O Estado natural limita, o direito natural limita o Estado, ou o poder político, o poder público é limitado pelo direito positivo? E no final das contas essa distinção acaba ganhando importância no tocante ao exame do Estado de Direito, em última análise no Estado Democrático de Direito, visto que o positivismo jurídico reduziu o Estado ao direito positivo. Então nós temos um Estado criador do direito e que tem por objetivo solucionar conflitos sociais. O Estado criador do direito que tem que solucionar conflitos sociais. Talvez aqui esteja o primeiro grande risco. Será o Estado capaz de limitar ou de solucionar conflitos sociais? A partir do momento que o Estado é incapaz de solucionar conflitos sociais, a gente dá margem para o oportunismo, para o autoritarismo. Então, nós precisamos de um Estado capaz de solucionar os conflitos sociais. Nós temos um Estado juiz, que aplica normas positivadas pelo Estado legislador. E esse Estado legislador, é importante a gente centrar na figura do legislador, porque aqui nós temos um grande risco também. O risco da judicialização da política, o risco de repente, aquilo que é definido pelo nosso legislador, que tem que ser soberano, que deve escolher as relações de justiça que melhor se coordenam, se coadunam
com as condições próprias de cada estado, às vezes isso não é respeitado, isso é suplantado, e aí a gente tem que pensar e refletir muito sobre o excesso de judicialização da política, sobre o excesso de judicialização, sobre aquilo que é decidido pelo legislador, que deveria ter um grande papel, uma grande responsabilidade. E a gente poderia falar aí bastante sobre a evolução do Estado estamental, do Estado de polícia, do Estado liberal, do Estado social, para finalmente chegar no Estado democrático de direito, onde a Constituição acaba estabelecendo os mecanismos institucionais de controle do poder político. E é em cima desse Estado democrático de direito, ou de suas características, que a gente vai fazer aqui uma análise de risco, e é por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado democrático de direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado democrático de direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é, a gente, quando olha para o nosso Estado democrático de direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então eu diria que a gente vai bem nessa direção. Também a necessidade, é outra característica importante, que a gente possa providenciar mecanismos de apuração e efetivação da vontade do povo nas decisões políticas fundamentais do Estado, conciliando democracia representativa, plural e livre. E aqui nós temos um espaço, nós temos uma oportunidade de melhoria. Nos últimos anos a gente viu o choque de placas tectônicas no nosso país, né? Choque de placas de opiniões absolutamente divergentes, e esse choque de placas gera muita energia. E talvez, trazendo agora para a minha engenharia, e talvez essa energia não tenha sido completamente dissipada. E aí nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de promover uma reforma política. E interessante que ultimamente a gente não vê ninguém falando de reforma política, talvez porque a reforma tributária tenha ganhado espaço, tenha ganhado holofote, uma reforma igualmente fundamental para o desenvolvimento do nosso país, mas a reforma política é igualmente importante para que a gente não viva a crise de representatividade. E a crise de representatividade é um risco do Estado democrático de direito. Nós precisamos fazer uma reforma política para que a gente tenha uma representação mais orgânica, mais pura, mais plena, onde o cidadão se sinta de fato representado. Discutir temas como, por exemplo, o voto distrital misto é fundamental. Talvez isso tenha o seu tempo, e eu não sei se a gente não discute isso porque o tempo não seja esse. Talvez nós precisemos ainda de uma depuração política que já está sendo feita, por exemplo, com a cláusula de barreira, com a diminuição do número de partidos. Talvez a gente esteja caminhando na direção certa. A minha pergunta e o meu questionamento é se a gente não precisaria imprimir mais velocidade para que a gente tenha de fato a efetivação da vontade do povo nas decisões políticas, para que a gente não tenha uma crise de representatividade. Outra característica fundamental é que nós tenhamos um Estado constitucional, onde nós tenhamos uma Constituição material, rígida, legítima e emanada da vontade do povo, e nesse quesito eu entendo que nós estamos indo muito bem. Fundamental a existência de um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem nos últimos tempos. A existência de um sistema de garantia de direitos humanos em todas as suas expressões. E eu entendo que também aqui nós estamos indo bem. Nós temos um sistema de garantia de direitos humanos, direitos fundamentais, que tem sido aperfeiçoado ao longo do tempo. A realização de uma democracia com promoção da justiça social, e esse é um grande tema. Para mim, aí reside um dos principais riscos ao Estado democrático de direito. Ele precisa ter condição de promover essa justiça social. Ele tem a necessidade de promover a saúde, a educação, a habitação. E aí, por que não se valer da tecnologia? Vou dar um outro viés da inteligência artificial, que pode ser, por exemplo, uma tábua de salvação para que a gente economize recursos na saúde, porque a inteligência artificial pode decidir quem precisa ir
para um tratamento eletivo e quem tem necessariamente que fazer uma cirurgia de urgência. A simples análise de uma imagem por inteligência artificial pode definir isso, e isso vai ter um papel fundamental na diminuição das filas, na otimização de recursos. Então, a utilização de recursos tecnológicos, que muitas vezes aproximam, facilitam a comunicação, é fundamental. A gente tem um desafio, por exemplo, de tornar a nossa saúde mais digital como forma de suprir a questão do subfinanciamento. E se a gente não conseguir ser efetivo na saúde, ou na habitação, ou na educação, ou seja, se a gente não conseguir promover justiça social, a gente vai deixar um flanco aberto para o ataque ao Estado Democrático de Direito, um flanco aberto a toda sorte de oportunismo. Por fim, a gente precisa de um Estado que promova a igualdade, a legalidade e que promova a segurança jurídica. A segurança jurídica é um tema também fundamental. Afinal de contas, eu acredito muito que sem segurança jurídica a gente é incapaz de induzir, de ativar o mercado, de trazer investimentos, de fazer a diferença. Hoje nós somos extremamente dependentes do capital privado, extremamente dependentes da interação entre privado e público para que a gente possa contornar as mazelas sociais, e para isso segurança jurídica é fundamental. Aliás, é um tema recorrente em qualquer reunião que você faz com investidores. A preservação, a qualidade dos marcos regulatórios, e quanto mais forte nós tivermos no quesito segurança jurídica, mais forte será o Estado Democrático de Direito. Mas quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo e com mais prosperidade. Então eu sou um eterno otimista, continuo otimista, entendo que a gente tem esses desafios, o desafio da reforma política, o desafio da promoção da justiça social, e são elementos fundamentais para a gente promover o Estado Democrático de Direito. Então, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado, governador, pelas suas palavras. Eu passo agora a fala à professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa e doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, professora Maria Lúcia Amaral. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, ou mais rigorosamente já muito boa tarde. O tema, eu antes de mais agradeço muito o convite que me fizeram para estar, para ser presente neste grande encontro luso-brasileiro, neste grande fórum jurídico de Lisboa. Muito obrigada pelo convite, cumprimento os meus ilustres companheiros de mesa e estava preparadíssima para justificar a forma como vou iniciar e abordar o problema deste primeiro painel. E o problema é, recordo, riscos para o Estado de Direito e defesa da democracia. Eu estava preparadíssima para me justificar, invocando a minha condição de única componente lusa neste painel do diálogo luso-brasileiro. Simplesmente o Sr. Governador Tarcísio de Freitas, que está aqui ao meu lado direito, advertiu-me logo, antes do início da nossa conversa, que não era verdade, porque a avó dele é de Aveiro e, portanto, assim sendo, também ele é cidadão luso. De onde que eu perdi a exclusividade de ter aqui a única componente lusa neste diálogo, e voltarei a procurar justificar-me. Perdão? Pronto, está a ver. Eu não tenho hipótese, por aqui não tenho hipótese, e como preciso mesmo de me justificar por que motivo é que eu vou abordar o tema, de acordo com o ângulo que vou adotar, então eu justifico-me dizendo o seguinte: uma coisa é certa, eu falo um português com um sotaque particular, e o sotaque que uso
é revelador, denuncia a minha identidade geográfica. Certo? Se então é certa esta justificação, eu direi o seguinte: eu realmente vou abordar, permite-me abordar este tema de um ângulo muito particular, recuando no passado, recuando aos primeiros debates do constitucionalismo moderno na Europa, logo após as grandes revoluções iluministas dos finais do século XVIII, e de o problema que se abriu desde então, que nós europeus da segunda metade do século XX, nós europeus ocidentais da segunda metade do século XX, tivemos o grande privilégio histórico de poder esquecer, mas que agora se reabre, e esse debate que assola logo a Europa, depois das revoluções iluministas, particularmente a Europa da Revolução Francesa, é o debate que opõe dois princípios, dois importantes valores do constitucionalismo moderno, do programa do constitucionalismo moderno, que se dizia e se via na história, podiam encontrar-se em contradição. De um lado, o princípio da soberania popular ou nacional, que na Europa dos finais do século XVIII, particularmente na Europa conduzida culturalmente pela França, se exprimia através do pouvoir constituant, do poder constituinte de assembleias que escreviam pela primeira vez na história textos, conjuntos de artigos jurídicos que tinham a imensa pretensão e ambição de definir como é que de futuro as coletividades políticas se deveriam viver. De um lado, esta expressão da soberania popular nós tínhamos, e do outro lado, outro princípio estruturante do constitucionalismo moderno, a necessidade de instaurar formas de governo moderadas e limitadas pela lei. Um valor muito antigo para a tradição intelectual do Ocidente, mas que renascia no constitucionalismo moderno europeu. E desde cedo há um debate sobre a evidente oposição e conflito que pode existir entre estes dois princípios: expressão da soberania popular e instituições necessárias, sedimentadas, instaladas, que pudessem levar a cabo, garantir na vida de todos os dias dos Estados a prossecução do valor do governo moderado e limitado pela lei. Neste debate, logo em finais do século XVIII, há duas grandes correntes de pensamento que se organizam. De um lado, usando uma comodidade moderna, nós poderíamos dizer que, de um lado, há uma grande corrente de pensamento conservadora, com representação em Inglaterra, com representação em França, com representação na Alemanha, que é profundamente desvalorizadora da expressão da soberania popular através de textos escritos por assembleias constituintes, dos novos textos constitucionais. Em Inglaterra, toda a gente sabe, esta posição conservadora é representada por Burke, em França, por Demetre, na Alemanha, em certo sentido, por Hegel. E no outro limite, no outro polo, nós teríamos uma corrente de pensamento que também, por comodidade de arrumação moderna, nós diríamos que é a corrente que revela o problema de Rousseau, a grande corrente de Jean-Jacques Rousseau, e que chega a ter na França da pós-revolução, na França ainda da revolução, expressão em direito positivo, que se cristaliza no artigo 28 da Constituição de 1793, a Constituição Rousseauiana, montagnarde, jacobina,
e que dizia o seguinte, literalmente: um povo tem sempre o direito de rever, escrever ou alterar a sua Constituição. Nenhuma geração pode impor as suas leis às gerações futuras. Ora bem, neste debate entre estas duas grandes correntes de pensamento, nós, europeus ocidentais, podemos esquecê-lo, tivemos o privilégio histórico de o poder esquecer durante a segunda metade do século XX, porque vivemos um período de inesperado e formidável, uma formidável acalmação histórica. Exemplos: a Constituição Francesa de 1958, nascida num contexto de precariedade e, por isso, acerca dela, muitas ideias de precariedade e dúvidas quanto à sua duração se estabeleciam, pois ainda hoje dura, e na história conturbada do constitucionalismo francês, é a segunda mais duradoura depois das leis constitucionais de 1875. Outro exemplo, a Constituição Italiana de 1947, que se também temia ser tão precária, porque as instituições que ela previa demoraram muito tempo a serem instituídas. O Tribunal Constitucional Italiano só foi instituído em finais dos anos 50, as regiões italianas só foram criadas em 1973, ainda hoje dura. Para não falar da Constituição Alemã, que por razões óbvias de pudor histórico foi chamada Lei Fundamental de Bonn, que ainda hoje dura. Para não falar da Constituição Espanhola de 1978, que nasceu em condições de dúvida quanto à sua estabilidade, porque se dizia, desconstitucionalizou o grande problema político de Espanha, e esse grande problema político seriam as comunidades nacionais autónomas, e com isso teria assinado também a sua própria instabilidade ou precariedade, ainda hoje dura. Para não falar da Constituição Portuguesa de 76, a quem no início se diria, durante a sua primeira vigência, que também não podia durar muito tempo, porque tinha nascido sob a égide de conciliação entre duas filosofias do Estado e da sociedade por natureza inconciliáveis. Ainda hoje dura, e daqui a 2 anos fará 50 anos e será a mais longeva de todas as Constituições portuguesas, a seguir à Carta Constitucional da Monarquia. Portanto, eu voltando atrás diria que nós, durante a segunda metade do século XX, e falando de nós apenas, dos europeus da Europa Ocidental, tivemos o grande privilégio histórico de poder esquecer aquilo a que chamamos o problema do Rousseau. O problema da oposição entre o ideal da soberania popular, levado até às últimas consequências pela Constituição Jacobina de 1793 e pelo ideal de autenticidade da representação de vontade de Rousseau, e do outro lado a necessidade de instituições sedimentadas, sólidas, com o seu tempo, que levassem a cabo na vida cotidiana do Estado o ideal de governo moderado e limitado pela lei. Tivemos essa sorte, mas o que todos nós sabemos é que essa sorte acabou. Porque nesta terceira década do século XXI, o problema de Rousseau volta a abrir-se. E volta a abrir-se em 2 linhas fundamentais. Primeiro, porque volta a ser um problema político maior, esse da autenticidade do eu em detrimento das instituições. Não vou entrar nessa questão, é a questão central das políticas de identidade, não a vou abordar. Mas a segunda razão pela qual o problema de Rousseau é novamente um problema atual é que, daí já falámos muitas vezes e voltaremos a falar, as alterações estruturais da esfera pública, com técnicas de comunicação que permitem
o diálogo direto de todos contra todos, de todos entre todos, em tempo real, instantâneo, e que condicionam uma produção da opinião pública profundamente transformada, estas alterações estruturais da esfera pública estão a provocar uma erosão profunda em todas as instituições, pela sua imediação, pela sua instantaneidade, pela sua irreflexão, provocam na opinião pública a convicção segura de que governar cotidianamente um Estado, prosseguindo o valor do governo moderado e limitado, é algo que se pode fazer sem procedimentos, sem formas, sem tempos, sem preparações, sem decisões. É por isso que digo, esta terceira década do século XXI reabre uma discussão que nós, europeus ocidentais, nós, tranquilamente instalados na segunda metade do século XX, tínhamos pensado que estava resolvida. Não está. Como fazer? Direi apenas o seguinte: quem tem responsabilidades de decisão aos mais diversos níveis de intervenção na academia, no Estado, tem que voltar a incutir aquilo sem o qual não vivemos como Estado de Direito: a confiança nas instituições. E para incutir confiança nas instituições, fundamental é, e eu permito-me também recuar muito no tempo, regressar àquilo que nos primórdios da democracia ocidental, na Atenas do século V, era tido como uma grande virtude: a parésia, a virtude daquele que é capaz de falar verdade, que é capaz de usar de franqueza, que é capaz de não escamotear argumentos no espaço público. Eu penso que com estes dois instrumentos nós poderemos voltar a rodear as instituições daquilo sem a qual elas não podem viver, que é a certeza da sua necessidade e a confiança na sua atuação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Lúcia. E passo agora a palavra ao advogado, presidente da Comissão Constitucional da OAB e também presidente, que já foi e eterno presidente do Conselho Federal da OAB, meu amigo e advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Obrigado, bom dia. Nosso Rodrigo Modrovic, minha saudação especial, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Saúdo o palestrante Flávio Dino, ministro da Justiça do Brasil, governador Tarcísio Freitas, também colega de mesa, e as brilhantes expositoras Maria Lúcia Amaral e Stefânia Maria de Queiroz, em cujas pessoas saúdo a inteligência da mulher advogada e da mulher operadora do direito. E quando se fala em democracia, temos que pensar em mais inclusão e mais mulheres no espaço de poder, para que tenhamos realmente uma democracia digna desse nome. Saúdo e agradeço o convite ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Luiz Felipe Salomão, que me fizeram o convite, e ao professor Carlos Blanco, para aqui me encontrar. Saúdo de forma especial o ministro Luiz Roberto Barroso, que é um dos responsáveis pela ascensão político-científica do direito constitucional no nosso Brasil nesses 35 anos de Constituição, tanto quanto advogado, quanto agora ministro da Suprema Corte. Saúdo o Dr. Carlos Ivan Simonsen, que é presidente da Fundação Getúlio Vargas. Eu costumo dizer que o que a FGV não conseguir fazer bem feito, ninguém faz. É a instituição que pensa o Brasil. Ao lado de Sidney Gonzalez, Ivan Simonsen realiza esse evento e tantos projetos importantes para o futuro de nosso país. Saúdo também de forma especial os colegas advogados,
nas pessoas do presidente Beto Simonetti, que realizam uma gestão muito de consenso, ministro Flávio Dino, tão importante, destacado em sua fala. Precisamos, para defender a democracia, buscar consensos, diálogos, não importa cada qual falar para a sua própria bolha. Nós temos que furar essa bolha para conseguirmos interconexão e avançar. Afinal de contas, como destacado, somos todos democratas. Saudar também, por falar em democracia, todo o Congresso Nacional aqui tão bem representado por senadores, deputados, na pessoa do decano, um dos decanos do Congresso, o deputado federal Júlio César, que aqui se encontra. E temos também as presenças de grandes empresários do nosso país, geradores de empregos, e, portanto, que demonstram interesse e atratividade desse evento para além do mundo jurídico. Daí justificar, governador Tarcísio, sua presença, um engenheiro falando também neste evento, que não é apenas de advogados. E saúdo, portanto, as presenças no evento de André Esteves, Rubens Ometo, Trabuco, Wesley Batista, Lucas Callas e tantos empresários importantes do nosso país que aqui se encontram. Eu vou destacar o que considero 4 riscos ao Estado de Direito. E ao falar em risco de Estado de Direito, também estamos apresentando riscos para a democracia. Não há Estado de Direito sem democracia, não há democracia sem Estado de Direito. Afinal de contas, desde quando a expressão Estado de Direito foi mais popularizada no mundo jurídico, a partir do século XIX, dito pelo professor Dicey, de Oxford, Estado de Direito significa respeito às leis, submissão às leis, e que ninguém pode perder sua liberdade nem seus bens sem um processo justo, sem um devido processo legal, sem o due process of law. Então, se temos, portanto, a necessidade de respeito às leis aprovadas pela sociedade, a democracia é o instrumento pela qual a sociedade fará com que essas leis sejam aprovadas de forma legítima. Então não há Estado de Direito sem a democracia. Por seu turno, a democracia pressupõe que todos possamos participar da vida comunitária, que todos possamos decidir o futuro da sociedade, e somente dentro do Estado de Direito isso seria possível de forma regulamentada. Portanto, Estado de Direito e democracia tem o mesmo destino e é a felicidade, portanto, da escolha do nome deste painel. E gostaria de destacar 4 riscos que considero para o Estado de Direito e para a democracia. O primeiro risco, e aqui eu, a propósito, estou mais à esquerda do ministro Flávio Dino, a partir do plenário, que o primeiro risco é a exclusão social. O Estado de Direito não pode ser algo das elites. A população, a sociedade, a completude da sociedade tem que se sentir partícipe, beneficiária do Estado de Direito e da democracia. Não podemos falar apenas em democracia formal, em direito de votar e ser votado. Temos que falar em uma democracia material, em que o produto, o benefício do que todos geram deve se voltar para toda a população. A igualdade de oportunidades para todos, o acesso à educação, a uma saúde de qualidade, esse eu me considero peça fundamental da conquista dos corações e mentes de uma sociedade para que ela se sinta partícipe da democracia e beneficiária do Estado de Direito. Sem inclusão social, não há que falar em Estado de Direito e democracia. E a igualdade de que pregava desde Aristóteles, sintetizada pelo nosso Rui Barbosa. A propósito, estamos no centenário de perda de Rui. Quando Rui dizia que a igualdade significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida, e aqui eu complemento, inversa desta desigualdade, para equilibrar o acesso justamente aos bens de vida que todos produzimos. Portanto, sem inclusão social, sem inclusão de gênero, sem inclusão racial, sem que todos sintamos partícipes da sociedade, dos benefícios do Estado de Direito, nós não iremos conquistar o apoio, e a sociedade brasileira ficará muito refém de certos argumentos simplórios de que a democracia que provoca desemprego, que provoca falta de acesso aos bens de vida e, portanto,
deixamos a nossa população muito à mercê de discursos autoritários, populistas, autocráticos, e, portanto, me considero esse um ponto fundamental. E ao falar do risco, já no oposto tem-se a necessária solução para a defesa da democracia. Quanto mais inclusão tivermos na sociedade, mais a democracia estará defendida e será assegurada. O segundo item, e aqui nós temos duas datas que gostaria de registrar. Uma para lembrar e nunca mais repetir, que nós completamos 55 anos do Ato Institucional número 5. O AI-5 foi publicado há 55 anos no nosso país, com a supressão das garantias constitucionais, o fechamento do Congresso Nacional. Não faz muito tempo que o Brasil foi vítima de um ato autoritário, que foi o AI-5, e precisamos aprender com essa lição para entender que não basta a Constituição, nós temos que ter elementos para defendê-la. E segundo, uma data para ser registrada, lembrada, cultivada e amada, que é justamente a comemoração dos 35 anos da Constituição da República. Para defendermos o Estado de Direito e a democracia, temos que construir na sociedade brasileira um sentimento de pertencimento da Constituição. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América revelou que 85% dos americanos consideram que a sua Constituição é o elemento-chave para a democracia e para o desenvolvimento do país. Precisamos, portanto, invadir novamente coração e mentes dos brasileiros para a defesa da necessidade da garantia e efetividade da Constituição da República. E ao justamente destacar essas datas, gostaria de tratar do segundo ponto de ameaça à democracia, que é o abuso de poder, o uso excessivo do poder, o desrespeito ao devido processo legal, a criminalização da atividade política e da atividade pública em nosso país, o apagão das canetas que surge no Brasil, porque há um determinado movimento, houve um determinado movimento, me parece que ele se encontra bem no final, mas houve em determinado período da história do nosso país, um movimento de criminalização do outro, não é? De aniquilamento do adversário. Tá? E nós não podemos permitir que isso ocorra, porque a antítese justamente do abuso de poder é o respeito à divergência, o respeito à existência do dissenso. Temos que ter o amor ao debate. E aqui nós temos uma Constituição garantista. Eu costumo dizer, ministro Flávio Dino, governador Tarcísio, Rodrigo Modrovic, que não há um juiz garantista e um juiz não garantista. O que há é um juiz constitucional, sejam protegidos do excesso institucional. No livro Como Morrem as Democracias, está lá posto que a democracia americana é uma regra, ou há duas regras bastante que não são escritas, mas são regras informais da convivência democrática dos Estados Unidos da América. A primeira regra é da tolerância mútua, tolerância recíproca, não considerar o adversário um inimigo, respeitar o dissenso, respeitar, portanto, a opinião contrária, a existência do outro, a alternância do poder. E a segunda regra é da reserva institucional. Não se exerce completamente o poder que possui quando ele significar um excesso abusivo em relação, principalmente, ao adversário. Porque isso não atrai a defesa da democracia por todos. Para que todos defendam a democracia, eu considero mais importante o ato de quem se encontra detendo o poder, para evitar que o poder excessivo afaste, portanto, da defesa da democracia os que não se encontram nela inseridos. O abuso de poder. Nós temos o atual presidente da República do Brasil que foi vítima de um abuso de poder inominável. As gravações vieram à tona, ficou absolutamente demonstrado que ele não foi julgado por um processo justo, ele foi vítima de uma armação, de um conluio entre acusadores e julgadores, não houve um devido processo. Quando acusador e julgador se confundem em uma só pessoa, não há um julgamento justo. Portanto, ele foi vítima. E assim também, nós não podemos permitir que ninguém seja vítima. Não é porque eu estou tratando do atual presidente da República, mas o ex-presidente da República,
qualquer que tenha ocupado o poder da República, todos os seres humanos. O Estado de Direito não é de esquerda, não é de direita. Não há ideologia a ser defendida. Ou ele vale para todos, ou ele não será defendido por todos. Portanto, é hora de que tenhamos e sigamos esta reserva institucional, para que não haja abusos e excessos e que todos possam se sentir contemplados com o Estado de Direito e com a democracia. O terceiro item de riscos à democracia em nosso país é o que eu considero a inexistência de regras claras. A sociedade necessita saber quais as regras que estão prevalecendo. Aqui, portanto, a gente ressignifica o conceito de Estado de Direito, quando trata da submissão às leis, para que possamos ampliar no item denominado segurança jurídica, destacado pelo governador Tarcísio Freitas em seu pronunciamento. Sem segurança jurídica não se sabe quais são as regras existentes. E eu costumo dizer, a nossa Constituição é muito clara ao enunciar que a lei não pode retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. Ora, se o legislador não possui esse condão, o intérprete da lei, o julgador, também não pode retroagir o seu novo entendimento, o novo entendimento do tribunal aos fatos pretéritos, aos fatos do passado, porque senão nós teremos aquela perenização da ideia de que até o passado é incerto em nosso país. Então, em algum momento, o sentido pedagógico das decisões judiciais há de ser importante para a defesa do Estado de Direito. Quando a sociedade, ao se deparar com uma decisão do judiciário, com uma jurisprudência dominante, ela vai considerar: posso seguir tal jurisprudência, posso me comportar desta forma, porque uma eventual mudança do entendimento do tribunal não vai atingir minha esfera de direito, porque do contrário não haverá de novo a conquista para o cumprimento das decisões judiciais, já que elas podem pela própria justiça ser descumprida e, portanto, a inexistência de regras claras é prejudicial para a democracia, para o Estado de Direito, e não foge a um ambiente favorável ao desenvolvimento do país. A Inglaterra é uma ilha, como todos sabemos, tão pequena, mas tão pujante no desenvolvimento econômico, social, e sem dúvida alguma a presença de um Estado de Direito, de regras claras naquele país, é fundamental para que continue sendo um país importante e progressista no mundo. Todos os países que progridem no mundo possuem regras claras, e é fundamental que a segurança jurídica, portanto, seja o antídoto para este risco à democracia. E quarto e último ponto que destaquei, sem dúvida alguma, é a utilização de redes sociais, pelo que foi anunciado aqui, por quadrilhas, por usurpadores, por falsificadores de ideias, falsificadores de fatos. E eu queria registrar, ministro Barroso, que no dia 16/6/2020, ministro Flávio, há exatos 3 anos, eu publiquei um artigo no jornal O Globo, justamente com o título Fake News e ameaças à democracia agridem a liberdade de expressão. Para dizer que não há uma liberdade para cometer crimes, não há uma liberdade para ofender a democracia. O nosso país, inclusive, criminaliza defesas públicas do nazismo, defesas públicas do fim do regime democrático, e nós não podemos permitir. E eu dizia à época que não basta uma defesa romântica da democracia, temos que fazer uma defesa militante. Daí a importância do tema que será abordado pelo ministro Barroso sobre a responsabilização das redes sociais. Temos que regulamentar, ministro Flávio Dino, sem dúvida alguma, assegurando a liberdade de expressão, mas sabendo que é algo insto a todas as liberdades, a liberdade com responsabilidade, a liberdade com limitação, a liberdade, portanto, regulamentada para que todos possamos usufruir de tal liberdade. É aquilo que denominamos, que Karl Popper denominou de paradoxo da tolerância. Nós temos que, como já anunciei, pregarmos a tolerância ao dissenso,
mas tolerar o intolerante, tolerar a ameaça à democracia, tolerar, portanto, o aniquilamento do adversário, é uma tolerância que levará ao fim do próprio regime democrático e da própria tolerância. E, portanto, o Estado de Direito deve ter elementos, instrumentos legais, que, assegurado o devido processo legal, possa responsabilizar quem cometer crimes, inclusive nas redes sociais, para que possamos defender a democracia. Mas eu teria a falar, especialmente concordando com o ministro Tarcísio, na necessidade de retomarmos a discussão sobre reforma política em nosso país. A reforma política serve não para diminuir a atividade pública e política, mas para dizer que ela é importante e central e que precisa ser sempre aperfeiçoada. E, evidentemente, o voto proporcional puro, como temos no Brasil, é algo que só existe praticamente no Brasil. Temos que evoluir para um voto distrital misto, como pregado pelo ministro Tarcísio. Me parece que é algo que defende também o ministro Flávio Dino, pelo menos defendia, me parece que era essa a defesa anteriormente sobre o voto distrital misto, até quando eu acompanhei esse debate sobre reforma política. Podemos estar diante de um consenso importante para o Brasil, o voto distrital misto para o futuro. Portanto, nos 35 anos da Constituição Federal, é momento de conquistar corações e mentes dos brasileiros, de pertencimento à democracia, à Constituição, ao cumprimento das garantias constitucionais, que é algo que será benéfico a todos. Afinal, a Constituição é o projeto de nação, é o elo que nos une, e precisamos amar o elo que nos une. Muito obrigado. Eu defendo a proporcional política fechada. Mas é parecido. Mas pode ser. Agradeço ao palestrante e passo a palavra agora à professora Stefânia Maria de Queiroz Barbosa, professora da Universidade Federal do Paraná e doutora em Direito Constitucional pela PUC do Paraná. Professora. Obrigada, bom dia, boa tarde a todos e todas. Gostaria primeiro de agradecer o convite para participar desse evento, que faço em nome do professor João Bachu, dos ministros Gilmar e Luiz Felipe Salomão. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, Rodrigo Mudrovic, um sobrenome bastante difícil. Cumprimento a plateia em nome do ministro Roberto Barroso. Quero dizer que é um desafio falar nesse evento, quer seja porque é difícil falar à frente de tantas autoridades, mas isso fica ainda mais difícil por ser a última do painel e porque, como professora de Direito Constitucional, eu reconheço o direito fundamental à alimentação e sei que esse horário fica um horário bastante complicado. É importante esse fórum jurídico pela possibilidade de diálogo. Normalmente nós, que somos da academia, falamos para a nossa bolha. Então é importante ter a oportunidade desse diálogo político-jurídico, até porque falar de democracia e Estado de Direito é falar sobre direito e é falar sobre política. O direito constitucional hoje tem também ficado muito próximo, quer dizer, direito constitucional é também política. E falo, nós, professores de constitucional hoje, somos também um pouquinho de analistas políticos, cientistas políticos, sem toda a metodologia, lógico, dos cientistas políticos. E virou também uma profissão que vive sob fortes emoções nesse Brasil. Quando a gente acha que vai tranquilizar, a cada semana uma emoção diferente. Mas essas emoções que vivemos em relação a ataques às democracias não têm acontecido apenas no Brasil. O ministro Gilmar falou que 72% da população mundial vive sob um regime não democrático. De fato,
da década de 70 a 2014, a gente teve um aumento das democracias no mundo. E ali parecia ter acontecido o fim da história, como narrou Francis Fukuyama. Mas, a partir de 2014, começa a recessão democrática. O próprio Francis Fukuyama vai analisar a recessão democrática e vai apontar como uma das causas dessa recessão democrática a desigualdade social e a ineficiência da prestação de serviços públicos básicos, como educação e saúde. Então, o governador comentou sobre a questão da inclusão social e da preocupação em políticas públicas, e isso tem sido um agravante para a democracia brasileira. Na década de 90, quando Juan Lins analisa a transição democrática na América Latina, ele já falava e alertava para o grande apoio à ditadura dos brasileiros e do problema da desigualdade social como estrutura para a democracia. E o Brasil, nas últimas pesquisas, tem mostrado que, de fato, a gente chegou a ter 53% da população, pelo Latino Barômetro, apoiando regimes não democráticos. Então, a população, de um modo geral, não consegue ver benefícios na democracia se direitos fundamentais básicos não forem efetivados. Então, não adianta que falemos sobre liberdade de expressão, que é importante, precisamos garantir, mas para a parte da população que não tem acesso a direitos básicos. Uma outra questão que eu gostaria de falar, para além desse descrédito da democracia, é que o modelo constitucional, ele funciona com várias estruturas de contenção de poderes. Então, para além da contenção de poderes e da separação de poderes básicas entre legislativo, executivo e judiciário, a gente conta também dentro de uma forma de separação e limitação do poder com a federação, o federalismo, que vai fazer uma separação territorial de poderes, mas a gente conta também com tantos outros órgãos que fazem parte desse modelo constitucional dotados de autonomia e de liberdade. Falo, por exemplo, das universidades, que são dotadas pela Constituição de autonomia. A gente tem autonomia científica, liberdade de cátedra, autonomia no orçamento, porque são órgãos que, de alguma maneira, vão trabalhar dentro do que a professora Vicky Jackson chama de instituições de conhecimento. Órgãos como o censo precisam ser independentes, órgãos de pesquisa, quer seja para falar sobre a pandemia e sobre o combate ao Covid, mas também para falar sobre meio ambiente e desmatamento da Amazônia, a gente precisa que todos esses cientistas também sejam garantidos. Mas a gente também precisa de agências independentes, né? E também rever um pouco o nosso direito administrativo e a discricionariedade que é dada aos agentes políticos na nomeação de entes ou cargos públicos, né? Não só a gente tem a proibição do nepotismo, mas para evitar a cooptação de órgãos públicos que vão funcionar como contenção nas mudanças de governos. Então, a gente tem que imaginar que todo esse aparato para dentro, toda essa burocracia também funcione com independência e como forma de contenção de poder. Nos últimos anos, nós tivemos ataques a todas essas instituições que fazem parte da estrutura constitucional democrática brasileira. A gente teve ataques a cientistas como forma de censura a diferentes cientistas, especialmente na questão do meio ambiente, ataques
ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e a seus ministros. Essa tem sido uma tática de líderes populistas ao redor do mundo, numa tentativa de fragilizar e tirar o crédito, trabalhar com descrédito da corte. Então, num primeiro momento, você ataca os ministros para tirar credibilidade dos mesmos, para, num segundo momento, justificar, eventualmente, uma alteração da idade de aposentadoria, para que haja troca de ministros, uma alteração do número de ministros. Então, vários países aí no direito comparado alteraram a composição das cortes, e esse é o primeiro passo de erosão democrática por dentro. E esses líderes populistas têm atuado de maneira mais sutil, sem tanques nas ruas, o que é mais difícil de saber em que momento que a democracia rompe, Ela não rompe num único dia. São vários atos que vão, de alguma maneira, rompendo a democracia. Uma outra questão, talvez como o risco e também como um tema para a gente pensar, é que decisões colegiadas podem proteger os tribunais, As decisões colegiadas tiram a esfera de um ministro na berlinda sob ataque, ainda mais com todo esse esquema coordenado de desinformação. Mas temos aí um outro desafio. O governador falou da judicialização da política, e a nossa Constituição dá legitimidade ativa para partidos pequenos, para partidos de minoria. E esses partidos usam seu poder de veto no Supremo Tribunal Federal. Então, isso faz parte da estrutura constitucional brasileira. A questão é que o excesso de judicialização da política, em temas controvertidos, em temas polêmicos, podem colocar o Supremo Tribunal Federal também num outro espaço que demanda legitimidade política. E tribunais e ministros não devem depender de legitimidade e aprovação da opinião pública, Eles exercem um papel contramajoritário. Então, a gente precisa pensar sobre esse tema. A gente também precisa que o Supremo julgue os crimes contra a democracia, tem feito um importante papel, assim como o TSE, na presidência do ministro Barroso, do ministro Fachin, do ministro Alexandre de Moraes, fizeram um belíssimo papel na defesa das eleições, porque a gente também teve o ataque à integridade do processo eleitoral. Vejam, esses ataques, eles são ataques coordenados em vários países da América Latina. O relatório do Videm também coloca que foram observados ataques também em El Salvador, México e Peru. A gente teve Capitólio, 6 de janeiro de 2021, e a gente teve o triste episódio de Brasília, 2 anos depois, em 8 de janeiro de 2023. É muito recente, é muito grave. Ainda que tenhamos conseguido manter a democracia, o simbolismo de ataque aos 3 poderes da República é muito grave. E a gente precisa garantir as eleições para garantir a estabilidade. A gente precisa garantir a política. A política é um espaço de não violência. É a única coisa que garante a paz. Se a gente não garantir a integridade das eleições e os resultados das eleições, a gente pode, de fato, ter uma violência maior do que aconteceu em 8 de janeiro. É também importante dizer que outros ataques foram a opositores políticos. Muitos opositores políticos sofreram investigações ou denúncias com o uso da Lei de Segurança Nacional. A democracia tem que aceitar os opositores políticos, aceitar a divergência, aceitar a pluralidade. Também tivemos muitos ataques
à imprensa e a jornalistas. Além disso, o ambiente digital tem proliferado ataque a mulheres jornalistas, a ponto da Unesco fazer uma campanha em proteção das mulheres jornalistas. É muito grave, porque essas violências não são só violências digitais, mas elas se tornam violências físicas com ameaças a essas mulheres e às suas famílias. É bastante grave. Além disso, o ataque à imprensa e ao jornalismo é uma tentativa de desacreditar a imprensa livre, que é uma das instituições mais importantes de um Estado democrático. Outra questão grave que a gente teve, a presença de militares em cargos no governo federal. É inadmissível que uma democracia tenha o seu governo civil com militares, que militares possam efetivamente ameaçar as próprias eleições ou chancelar apenas determinados resultados que lhes agradem. A gente não teve uma justiça de transição, era como se a democracia fosse já construída a partir da Constituição. Então, a gente precisa, de fato, reconhecer essa fragilidade na nossa transição democrática, a cooptação dos órgãos de controle de um modo geral. E isso para trazer o elemento do hiperpresidencialismo, de que o nosso presidencialismo, e sei que esse é um tema de debate na esfera política, eu não diria que sou parlamentarista ou semipresidencialista, mas eu diria que eu sou não presidencialista ou não este modelo presidencial que nós temos. Me parece, assim como Rollins e outros autores têm sustentado, o presidencialismo fora o modelo americano, ele é mais aberto a avanços autoritários. E a gente tem aí a história da América Latina, que tem retomado os avanços autoritários ou os retrocessos democráticos. Me parece que o sistema parlamentar permite o caminho para o centro, né? Sem os extremismos e, portanto, um maior consenso político que daria maior estabilidade. Mas me parece que esse é um tema necessário para a discussão na nossa agenda político-constitucional. E, por óbvio, o tema, outro tema, e já vou finalizando, o tema do neoconservadorismo. A gente tem a religião ou algumas religiões como antagônicas ao projeto constitucional ou ao projeto de direitos humanos. Então, o uso da religião no espaço político me parece também bastante preocupante. E o neoconservadorismo, ele não é o conservadorismo. Ele se alia aos movimentos autoritários, assim como Hungria, Polônia e outros países onde você consegue justificar os ataques à democracia com medo da proteção de direitos humanos de minoria. E, por fim, já para finalizar, o último tema, a questão da desinformação. A Constituição brasileira e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não aceita discurso de ódio. A gente não pode imaginar que na esfera digital há um Estado de não direito ou que o Estado de direito fica submetido a regras de empresas privadas. Então, de fato, vejo a necessidade da regulação dos espaços de mídia e também precisamos pensar que a liberdade de expressão, ela assegura também a liberdade de informação. E quando a gente tem fake news, a gente tem uma espécie de censura. Governos autoritários, por exemplo, o governo russo, impõe uma censura via informação, via fake news produzidas pelo próprio governo. Então, a gente fazer um debate sincero, por óbvio, que precisamos ter a preocupação de que governos não censurem, precisamos também proteger a imprensa livre nesse espaço
público e digital, mais precisamos promover a democracia, porque é a única forma de promoção da paz e dos direitos humanos. Obrigada. Muito obrigada a todos, e é com esta ideia-chave de que a liberdade e a paz nunca estão garantidas e que todos temos um papel para as preservar que vamos almoçar. Antes de saírem, apenas um convite e 2 pedidos. Um convite, há um stand, já devem ter reparado, um stand lá fora, onde são todos convidados a conhecer a nossa produção científica. É um stand onde estão colocados livros, novos lançamentos e livros já produzidos pelo Centro Judiciário da Fundação Getúlio Vargas, pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estão todos convidados a visitar este stand.